Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso curso de sólidos, encerrando o capítulo 12, que é a dinâmica semiclássica nos metais, e agora nós vamos pegar tudo que a gente viu até agora nesse capítulo e usar para estudar a parte da condutividade DC a C e algumas propriedades térmicas que vão estar na lista de exercício. Né? Então, começando com a condutividade DC. Então, a ideia aqui é a gente ver o que a gente consegue melhorar em relação ao modelo de Drude e Sommerfeld. Né? Deixa eu pegar meu laser aqui. Então, na condutividade DC, campo magnético zero, e vamos imaginar um campo elétrico uniforme, que é tipicamente como a gente faz condutividade DC, o campo é independente do tempo, mas e um campo elétrico uniforme ao longo do material. Então, a equação da dinâmica semiclássica para o momento cristalino H cortado K, ou para o vetor de onda, se reduz a simplesmente a parte que depende do campo elétrico, esse termo aqui é nulo, né? E a parte do campo elétrico é uma constante que não depende do tempo, a gente já viu isso, então o K de T evolui segundo uma relação linear à medida que o tempo passa. Vamos imaginar ainda, normalmente na condutividade DC, a gente tem um pedaço uniforme do material, quando a gente vai medir, né? E para que não tenha nenhuma interferência de outros fatores, a gente não coloca gradiente de temperatura, então mantém o material em temperatura constante, e de preferência, se o material é uniforme, eu não devo ter diferença do potencial químico ao longo do material. Então, eu não tenho nem gradiente de temperatura, nem gradiente de potencial químico. Então, se a gente voltar aqui nessa expressão, né, lembrando aqui que a gente fez na aula passada, então esses dois termos aqui já vão se anular, e o único que vai sobreviver é o termo, então, relacionado com o campo elétrico. Voltei demais, né? E a integral pode ser resolvida com a condição de contorno de que o K no instante T' seria o K inicial, né? Então é um certo valor K, e o E de T' é constante e então, como eu disse, esses dois termos aqui se anulam, e a gente tem então um G, que a solução é fácil, né? A solução dessa equação é dada por essa função de distribuição. Então, a função de distribuição para um dado K, né? E aqui a gente coloca, porque isso aqui vai ser igual para todos os R's, né? Então, para um dado K, a distribuição inicial, digamos assim, e o termo que vem devido ao campo elétrico, então. Então, se a gente lembra que a corrente total é a soma da corrente sobre todas as bandas que contribuem, ou seja, aquelas que são semi-preenchidas, né? E essa corrente, então, pode ser escrita como sendo menos a carga elétrica, velocidade, vezes a função de distribuição, e aqui o elemento de volume, então, no espaço K. E se a gente escreve, tipo, a lei de Ohm, né, que a densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico, nós vamos ver que o sigma, aqui nessa expressão, ele não é mais um número, ele tem que ser um tensor, e é um tensor que depende de cada banda, né? Vamos deduzir isso, que para cada banda eu vou ter uma contribuição que vem cada banda que eu tenho, cada banda semi-preenchida, né? Que eu tenho a contribuição, e o sigma total, então, vem da soma desses tensores, né? Então, para fazer isso, a gente pega a expressão da corrente, a expressão do G, que a gente tem deduzido para o caso específico de campo magnético igual a zero, sem gradiente de temperatura, sem gradiente de potencial químico. Comparando com essa expressão, a gente obtém, então, que a corrente de cada banda, né, olhando, é dado por isso aqui, substituindo no lugar de G, o G que a gente tem essa expressão aqui. O primeiro termo não vai contribuir, por quê? Porque seria distribuição fora do equilíbrio, e veja que é uma resposta que não tem
a contribuição fora de equilíbrio inicial, né? Seria, na verdade, a distribuição de equilíbrio, né? Seria no momento em que a gente aplica o campo elétrico. Então, esse termo aqui, ele não contribui, inclusive porque ele não tem resposta com o campo elétrico, né? Então, esse termo aqui não contribui, ele é zero, e a corrente, então, que a gente tem, fica, que vem da banda N, né? Vamos fazer individualmente para cada banda, que contribuiria, vem dessa expressão aqui, dessa integral. E aí, agora a gente precisa um cuidado na hora que escreve isso aqui, né? Porque, veja, isso aqui é dk, é um elemento de volume, então um vetor, né? Isso aqui é um vetor. O campo elétrico, apesar de ser constante, é um vetor. A velocidade é um vetor, né? E isso aqui são números, né? Ou são funções da energia, digamos assim. Então, essas duas funções da energia a gente passa para cá e o resto a gente deixa na ordem que aparece na multiplicação, né? Então, tá aqui. Muito bem, só copiei para cá. Vamos analisar, então, quem que produta isso aqui. Então, aqui eu tenho um produto escalar de E por V. Esse produto escalar vai gerar um número. E esse número aqui multiplica um vetor. Isso significa que esse número aqui multiplica cada uma das componentes de V, né? Então, abri aqui. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, esse número que é E escalar Vn, eu tirei o índice N aqui só para ficar mais fácil da gente escrever e também não coloquei a dependência com K. EX, Vx, EY, Vy, EZ, Vz, que é o produto escalar de E por V. Isso vai multiplicar cada uma das componentes do vetor velocidade. Então, Vx vezes esse número, Vy, certo? Pronto. E isso aqui gera, então, como produto final, um vetor. Né? Tá certo, porque nessa integral de volume aqui, isso é um número, isso aqui é um vetor, tem que dar um vetor. Né? Então, tá tudo certo. Isso se a gente interpreta corretamente isso aqui. Né? A gente pode reescrever isso aqui, abrir todos esses termos aqui e escrever em função do campo elétrico. Então, por exemplo, separar a componente X do campo elétrico, a componente Y e a componente Z. Tá? Foi só isso que a gente fez. E aí vai aparecer umas coisas interessantes. Aqui aparece Vx, 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 Vy, Vx, Vz e assim por diante, né? Multiplicando as componentes do campo elétrico. Isso aqui a gente pode reorganizar como uma matriz vezes o campo elétrico. Né? Então, se eu escrever isso aqui como uma matriz e escrever o vetor campo elétrico, é só ver, por exemplo, ó, linha por coluna. Então, a primeira linha vai ser Vx, Vxx, linha por coluna. Vx, Vy, Vx, Vz, vezes Ex, está aqui, né? Tá certo? Então, e a gente pode escrever isso aqui, então, como sendo como sendo esse símbolo aqui, né? Que é uma matriz que é formada pela combinação, vamos dizer assim, de dois vetores. Né? Isso aqui em linguagem tensorial, isso aqui significa um tensor que é formado usando os dois vetores velocidade e que o livro abrevia essa notação dessa forma. Né? Então, se eu olho para essa expressão aqui, quem é que está multiplicando o vetor? Por que é conveniente escrever isso? Porque eu quero comparar isso aqui com a expressão, não escrevi aqui, né? Que é Jn igual a um sigma n Vz, ou seja, a corrente que vem da banda N tem uma condutividade sigma n associada vezes o campo elétrico. Então, se eu olho para essa integral aqui, o Jn vai ficar o V vezes V, né? Ou o tensor formado V combinando com V, vezes o campo elétrico. Como o campo elétrico é uniforme, ele sai fora da integral. De forma que, então, eu posso definir a condutividade como essa integral aqui. Como ela é integral de um tensor, então isso aqui vai ser um tensor. Um tensor 3x3 formado pela combinação das componentes da velocidade do elétron na banda N para um determinado vetor de onda K. Né? Muito bem.
Então, com isso, a gente chega a uma conclusão importante, que cada banda que conduz vai estar associada a um tensor de condutividade, né, que depende, então, das características da banda de várias formas, né? Por exemplo, depende do tempo de relaxação associado à banda, mas depende da estrutura de banda, se a gente lembrar que as componentes da velocidade estão associadas com o gradiente em K da energia, né? Então, é um tensor que depende muito das características da estrutura de bandas e dos portadores de carga naquela determinada banda. Então, para cada banda, isso aqui pode ser diferente. E mais ainda, né? Esse tensor de condutividade aqui, ele revela uma anisotropia, uma coisa que não acontecia no modelo do elétron livre. Desculpa. No modelo do elétron livre, que a densidade de corrente era sempre paralela ao campo elétrico aplicado e a proporcionalidade era a condutividade, que era um escalar, era um número, era uma propriedade, né, que aparece no modelo de Drude. E a gente poderia perguntar, então quer dizer que depende da direção, né? Vamos lá, num cristal qualquer, a condutividade será um tensor. E a corrente, então, pode, a depender de como é esse tensor, lembrando que a corrente é o sigma vezes o campo, né? O JN, que vem da banda N, é o sigma N vezes o campo. Então, a depender de como é esse sigma N, eu posso ter densidade de corrente que não vai ser, pode ter uma direção qualquer em relação ao campo elétrico externo aplicado. Num cristal cúbico, se a gente toma os eixos cartesianos x, y, z ao longo dos 3 eixos cristalográficos, né? Então, se eu escolho que é a escolha natural, né? O A, B e C, que é A, os 3 vetores primitivos da rede direta. Se eu escolho ao longo dos eixos x, y, z, ou eu oriento o meu sistema de referenciais x, y, z ao longo dos 3 eixos cristalográficos, que é o tradicional se fazer, a gente vai ver que a corrente ainda será paralela ao campo, exatamente por uma propriedade de simetria da rede, né? Quando a gente calcula, nós vamos ver que o tensor ele só tem elementos não nulos fora da diagonal. Aliás, na diagonal, os elementos fora da diagonal se anulam de forma que o tensor, as componentes do tensor sigma mini é um número vezes delta mini, e é um único número. Então, para cristais cúbicos, a aproximação de Drude funciona razoavelmente bem, mas é o único, né? E a gente poderia perguntar por que quando a gente mede, então, condutividade ou as medidas que Drude comparou, né, não vê diferença? É porque normalmente não é um pedaço monocristalino, né? É um pedaço policristalino de metal, você tem um pedaço de metal, um metal fundido, que tem orientação vários, se é um material cristalino, né? Porque às vezes a gente consegue produzir ligas amorfas metálicas, né? Mas se é um material cristalino, quando a gente funde e produz um fio ou uma placa, normalmente a gente tem orientações, cada pedacinho desse metal, ele é um cristalzinho com orientações variadas, né? Então, no fundo, a gente está fazendo uma média, né? Então, a medida que a gente tem no final é uma média, então, do tensor de condutividade associado ao material. Uma outra propriedade importante que fica mais clara ainda é que bandas cheias são irrelevantes. Por quê? Vem por conta da derivada de F, que é a derivada da distribuição de Fermi-Dirac em função da energia. Lembrando que essa derivada aqui ela só é diferente de zero para energias próximas da energia de Fermi. E quem são as bandas e próximo da energia de Fermi é onde a gente tem maior probabilidade de ter bandas que são semi-preenchidas. As bandas cheias estão normalmente afastadas da energia de Fermi e essas são totalmente preenchidas ou totalmente vazias e elas, então, não conduzem, não contribuem exatamente porque o DF/DE aqui vai ser nulo. Pronto, é isso aí. Pronto, aqui, repetindo aqui, era só para aparecer o gráfico, né? Lembrando da função
esse gráfico aqui que a gente já viu várias vezes da função de distribuição de Fermi-Dirac, em função da energia, na energia de Fermi aqui, relembrando, né, a escala Q é dividida pela energia de Fermi, então 1 representa a energia de Fermi para diferentes temperaturas, então só para temperaturas muito altas, né, é que as energias mais afastadas da energia de Fermi é que a função de distribuição aqui começa a ter alguma variação significativa. Para temperaturas usuais, que a gente está tipicamente aqui no limite da nossa curva verde e vermelhinha, basicamente o que eu tenho, né, 0,01 já é alguma coisa em torno de 1000 Kelvin, né? Vários metais aqui já fundiram. Acho que isso aqui está invertido. A verde é que é 0,01 e a vermelhinha que é 0,05. Esse gráfico aqui está invertido, viu, gente? Enfim, tipicamente a gente vai ter só uma região muito limitada, então, em torno da energia de Fermi. A outra propriedade importante é, de novo, a equivalência entre elétrons e buracos, que a gente já discutiu no capítulo anterior, mas aqui também fica evidente, né? Por exemplo, no metal, a gente pode avaliar essa integral em t igual a 0 e, usando uma ideia parecida com o que a gente fez no capítulo no modelo de Sommerfeld, a gente pode tratar isso aqui como uma correção, né? Então a gente calcula como é que seria isso aqui no equilíbrio termodinâmico, ou seja, próximo de t igual a 0, e depois corrigir, né? Então, em t igual a 0, a função de distribuição é uma função derivada, né? A função de distribuição é constante para e menor do que f, 0 para e maior do que f. A derivada dessa função degrau é a função delta, então a derivada é delta de e menos ef. E se a gente usa o fato de que a velocidade vezes a derivada da função de distribuição de Fermi-Dirac em relação à energia, o que é isso aqui? É exatamente o gradiente da função, né? O gradiente em K, porque se eu vou fazer o gradiente em K, eu tenho que derivar primeiro f em relação a En e depois fazer o gradiente de En em relação a K. Gradiente de En em relação a K dá energia. Pronto, então esse produto aqui é menos 1 sobre H, o gradiente em K de F de E. E aí, substituindo aqui, a gente pode fazer uma integral por partes. Então, em primeira aproximação, a gente pode, como vai interessar só a energia em torno da energia de Fermi, a gente pode considerar o tempo de relaxação constante e calculado no valor da energia de Fermi, né? Então, esse t sai fora da integral, ele passa a ser um valor médio, né? Ou o valor calculado na energia de Fermi, e eu tenho essa integral aqui. Se a gente olhar, isso aqui vai dar a integral em cima. Se eu faço a integral por partes, né? Aqui vai aparecer a integral nos estados ocupados do inverso do tensor de massa. Olha só que interessante, né? De massa efetiva. Então, o tensor de condutividade ele tem relação com o tensor de massa efetiva, né? E, lembrando a equivalência entre elétrons e buracos, né? O M é o tensor de massa efetiva. Essa integral sobre estados ocupados, ela pode ser substituída por uma integral sobre os estados desocupados se eu trocar o sinal aqui, né? Do tensor de massa efetiva. Eu escrevi massa reduzida, não, só tensor de massa efetiva, que eu corrigi. Que é equivalente a considerar a corrente dada pelos buracos, né? Então, então, aqui de novo eu posso encarar tanto do ponto de vista dos elétrons ou dos buracos e avaliar o tensor de condutividade que vem de uma determinada banda a partir do tensor de massa efetiva, e a depender se a banda é pouco preenchida. Se ela é pouco preenchida, eu considero a condução por elétrons. Se ela é muito preenchida, ou seja, ela é pouco preenchida por buracos, eu considero do ponto de vista de buracos. Então a gente tem uma avaliação então do tensor de massa, ou do tensor de condutividade que vem daquela banda, né? Lembrando aqui, né, do que a gente viu lá no capítulo anterior.
Tá? Muito bem, com essas informações a gente pode então agora fazer a condutividade AC. Qual é a mudança importante? Agora o campo é uniforme, mas ele depende do tempo. Então, os dois termos, e normalmente a gente mantém o material o mais uniforme possível, de forma que eu não tenho gradiente de potencial químico, não tenho gradiente de temperatura, mantenho ele em temperatura constante, de forma que o único termo que vai contribuir é o termo que vem do termo dependente do tempo. E se a gente repete a mesma dedução que a gente fez no caso DC, e a gente pode substituir como escrever, e usando uma ideia que a gente fez lá em Drude, né, que é escrever a corrente como sendo a parte real de J ômega elevado a menos I ômega T, o campo elétrico é a parte real também desse mesmo número, e escreve agora a corrente como uma função do ômega, e a condutividade, então o tensor condutividade aparece como uma função da frequência. Então é uma relação aqui que para cada frequência vale então uma relação parecida com a lei de Ohm. E o tensor aqui, o tensor da condutividade AC, ele vai ser então a soma dos tensores das condutividades AC que vem de cada uma das bandas. E se a gente substituir essa solução na equação, a gente obtém, não vamos fazer aqui, a condutividade AC em função de ômega fica uma coisa parecida, né? Fazendo a mesma dedução, e aparece embaixo um termo parecido com o que a gente tinha na condutividade AC lá no modelo de Drude, só que agora a condutividade é um tensor, né? Então, similar ao que ocorre no modelo de Drude, a condutividade AC é como se fosse a condutividade DC dividida por um fator 1 menos I ômega tal, né? Mas agora com o tal podendo depender de cada banda em N. Então ele pode ser uma função da banda. No limite de ômega tal muito maior do que 1, que foi um dos limites que a gente analisou lá em Drude também, né, que é o que a gente chama o limite de altas frequências, né? E é alta frequência comparado com o inverso do tempo de relaxação, né? Então, no limite de altas frequências, a condutividade, aí de novo, né, como ômega tal vai ser muito maior do que 1, o que a gente faz aqui? Multiplica tudo por tal aqui, né? E eu fico, esse termo 1 vai ficar, multiplico por tal, coloco tal em evidência aqui, né? Pronto, isso. E a gente obtém, então, uma expressão similar ao que a gente tinha, então, para a condutividade DC, né? Só que agora com uma dependência em ômega aqui do lado de fora, né? Essa expressão ela pode ser escrita para cada componente do tensor condutividade usando a mesma ideia feita pela condutividade DC, né? Lembrando dessa relação, né? Entre o produto velocidade vezes o DF DE, né? Então isso aqui vai ficar o DFN, o FN de E vezes como é que fala? A derivada segunda em relação a K, e isso aqui nada mais não coloquei, né? Isso aqui nada mais é do que a massa reduzida do problema. Então a componente μ desse tensor aqui, então se a gente escolhe uma determinada componente, o que significa escolher uma determinada componente para essa velocidade, uma determinada componente para essa velocidade, nós vamos ver que isso aqui, essa componente da velocidade vai estar associada com o gradiente em K daquela direção, né? Então, se a componente μ desse aqui, então eu tenho uma derivada em K de μ. Se a segunda componente do tensor, se o segundo índice do tensor é Ni, essa velocidade aqui vai contribuir com a componente Vni
né, da velocidade, e que está associado com a derivada em K da energia em relação a Kni. Então, por isso que aparece esse termo aqui, que nada mais é do que a componente μ da massa, do inverso, né, da massa efetiva, do tensor de massa efetiva do sistema. Né? Bom, com isso, então, a gente encerra este capítulo. É isso aí, pessoal. Então, encerramos aqui todo o material para a segunda prova. Então, bons estudos e até a próxima.